Por causa da pandemia do coronavírus, o IFMG do campus Araçuaí resolveu criar o projeto ANEM-ENEM, porque existe uma grande preocupação com o psicológico dos adolescentes. O nosso objetivo é informar e levar conhecimento para você aí de casa, que está nos escutando. Esse é o nosso terceiro episódio e vamos bater um papo com vocês sobre Enem, com a nossa convidada Priscila Vieira, psicopedagoga clínica e terapeuta na prática integrativa Reiki Usui de cura natural e Karuna. Eu sou a Camila Giardini e sejam bem-vindos para o nosso terceiro podcast. Olá, Priscila. Oi, Camila. Oi, pessoal de casa. É bom estar aqui de novo com vocês. Bom, gente, hoje vamos conversar um pouco sobre alguns pontos primordiais sobre estudar para a grande prova que iremos fazer em janeiro. Precisamos nos preparar, né? Porque são muitas questões em pouco tempo. Camila, vocês irão enfrentar uma maratona, hein? E para tornar-se aí um maratonista, é preciso bastante treino, concentração e disciplina. O maratonista, ele não desiste, ele tem consciência e entendimento que haverá dias que o desempenho no treino não foi assim tão bom, mas mantém-se persistente e nunca desiste. Sabe a importância do descanso e o legal. Tenha em mente o seu foco, que é a linha de chegada após os 42 quilômetros de corrida. Sim, é isso mesmo. E vou contar um segredo para vocês. O Enem é como um jogo. Imagina que você joga um joguinho de celular. Quanto mais você joga, melhor você fica. Precisamos treinar. Por isso, Priscila, qual a importância de estudar de forma organizada? Por que deveremos organizar os estudos? Bom, Camila, é importante organizar os estudos devido ao grande volume de conteúdo, né, que vocês têm aí para estudar. Para que o candidato ele tenha controle ali das suas ações, que ele consiga distribuir o seu tempo entre estudos, com as técnicas de relaxamento, que são super importantes para a sua higiene mental. E a higiene mental, né, você ter a mente ali tranquila facilita para a memória, ter tempo para os amigos, para a família, para o seu lazer. Além disso, quando monitoramos o tempo também para o treino de resoluções e para a redação, que não devem ficar de fora. Sim, é importante manter um equilíbrio em todas as áreas da vida, afinal, nós não somos máquinas, né? Bom, Priscila, agora que a gente já sabe a importância disso, eu queria saber como podemos nos organizar de forma que nos ajude emocional e psicologicamente. Como fazer para realmente organizar os estudos? Vamos lá então. Como falei anteriormente, quando organizamos o nosso estudo, isso nos traz uma sensação de controle. E o candidato pode sentir-se muito assim, motivado. Além disso, o estudante percebe o seu desempenho, a sua melhora na interpretação e resolução de questões que vão melhorando. E é preciso ter em mente que organizar dará a você tempo de realizar qualquer coisa. Nossa, verdade, eu mesma sinto isso. Camila, há várias estratégias de estudos, mas antes de colocar uma prática, qualquer estratégia, é importante que o estudante ele compreenda, ele perceba as suas demandas, ou seja, as suas ações do dia a dia, o que ele faz no dia a dia. Vale anotar em forma de lista, de quadro de horários, numa agenda ou até mesmo num planner. Então, a gente deve fazer um quadro de horários para o ano inteiro? Não. Essa lista, esse quadro de horários, ele precisa ser feito semanalmente. E no final de semana, o estudante ele deverá fazer um levantamento aí das atividades que conseguiu cumprir e no planejamento assim da próxima semana inserir o que ficou faltando. É preciso fazer isso para que você tenha uma melhor referência do que como andam os seus estudos e também um ponto de partida, com certeza saberá onde vai chegar. Entendi, Priscila. E por onde eu começo, assim? Primeiramente, sabe, Camila, você deve observar você e verificar o melhor horário de estudo. O que isso significa? Qual horário de estudo que você rende mais? E faça o seu quadro de horário ali a partir desse momento. Uma dica boa é que dê prioridade
para assim, as suas primeiras horas de estudo para o conteúdo que você considera muito difícil. Faça o levantamento das questões anteriores da prova, produza um material de revisão, pode ser aí, um resumo, um mapa mental, anotações curtinhas em post-it, desenhos, grifos aí nos livros e nas apostilas que você está estudando. Entendi, Priscila. E como eu sei, como eu escolho qual a melhor estratégia para mim? Para descobrir isso, é preciso você se conhecer e ir aí testando as estratégias e ver aquela que você sai melhor. Mantenha-se persistente, porque não é fácil esse processo. Mas essa é a diferença entre você e o outro candidato. A estratégia melhor para você é aquela que encaixa na sua realidade, que encaixa no seu jeito de estudar e que você realmente consiga aprender com ela. Se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de ouvir, que aprende ouvindo, você pode então gravar as suas revisões e escutá-las aí durante o dia, até mesmo enquanto realiza uma tarefa de casa. Pode também fazer uma pesquisa nessas plataformas que disponibilizam podcast de alguma disciplina. Se você é uma pessoa mais visual, que aprende vendo aulas, vale aí ir em busca das videoaulas, produzir fichas para memorização bastante coloridas, colocá-las em locais visíveis, para ir lembrando, né, lendo aí no dia a dia, experimente fazer mapas mentais. Nossa, entendi, mas mesmo organizando, Priscila, a gente sabe que falta apenas alguns meses para o exame e é impossível estudar tudo, né? Então, quais matérias a gente deve priorizar? Quanto tempo a gente deve estudar em cada disciplina? Primeiro, o estudante ele precisa conhecer suas dores. O que é isso? Né? O que eu estou chamando de dores? As suas demandas, as suas dificuldades. Ter autopercepção daquilo que realmente ele precisa melhorar. Então, se ele precisa melhorar, talvez aí nos conteúdos, ou na concentração, na sua organização e na sua rotina. Por exemplo, ele pode ter dificuldade em saber monitorar o tempo de prova. Depois que você consegue obter todas essas informações, é legal tomar aí uma postura, uma atitude mais disciplinar para vencer essas dificuldades. Priorize, então, os conteúdos que caem na prova, já que a gente não tem muito tempo, né, e você precisa estudar, vamos priorizar, então, aí os conteúdos que cairão na prova. E como é que eu descubro isso? Simplesmente fazendo as provas dos anos anteriores e anotando ali os conteúdos que mais aparecem. Assim você ficará sabendo quais são os conteúdos mais pedidos e o seu estudo ficará muito mais focado para a prova. Vou dar um exemplo. Você fez então aí 5 provas dos anos anteriores e 4 delas apareceu o conteúdo razão e proporção. Gente, então o que você vai ter que estudar? Razão e proporção. Essa é a estratégia de levantamento de questões que eu falei anteriormente. Ah, sim, mas o tempo de prova é bem curto no dia, sabe? E como que eu posso fazer para não ser pega de surpresa? Boa! Simplesmente, Camila, monitorando o tempo enquanto você faz um simulado. Anote o horário que você fez, que você levou, né, para fazer todo o caderno aí do Enem. E se esse tempo ele está dentro do tempo estipulado pela comissão do Enem, treine fazendo as provas dos anos anteriores. Isso trará para você uma super tranquilidade mental, porque você irá para a prova sabendo quanto tempo você gasta em cada questão. E quantas horas diárias de estudo são necessárias? Nossa, Priscila, eu já escutei tanto sobre pessoas que estudavam 15, 16 horas por dia e eu pessoalmente não consigo fazer isso. Bom, nós temos que tentar buscar, sabe, Camila, o equilíbrio na nossa rotina. É preciso ter nela, sim, um momento para estudo, um momento para alimentar-se, uma alimentação saudável. E você tendo uma alimentação saudável, você fica disposto,
até mesmo às vezes assim para fazer um pequeno exercício, um alongamento, um tempo para sua família, para os seus amigos, para o seu lazer, para assistir para cuidar de você. É preciso ter tudo isso na sua rotina. Não fique estressado, tenha autocompaixão e autocuidado, cuide-se, não cobre muito, sem autopunição, sem crítica negativa, evite situações tóxicas. Depois de tudo isso, mantenha sua mente muito conectada nesse presente, fazendo meditações, as visualizações que nós falamos no episódio 2. Observe os seus limites, conheça. Depois que você conseguir responder tudo isso que eu disse anteriormente, eu deixarei aqui uma técnica que chama Pomodoro. Como é que essa técnica funciona? Você estuda então 25 minutos, mas é um estudo assim, bem focado. Depois desses 25 minutos, 5 minutinhos de pausa. E é pausa mesmo, tá? É só levantar, esticar, beber uma água e volta para mais 25 minutos de estudo. E 5 minutos de intervalo. Repita isso 4 vezes e ao final dessas repetições, descanse de 15 a 30 minutos. Nesse descanso de 15 minutos também não é importante. Também é importante manter ali o foco, não distrair com as redes sociais ou assistindo algo na TV. É importante adaptar também essa técnica de acordo com a sua necessidade. Então, se você dá conta de estudar aí 50 minutos direto, você sabe então que precisa aí de 10 minutinhos de descanso. Procure o local mais silencioso da casa, local que você se sinta confortável para manter a sua rotina de estudo. Entendi, Priscila, você me pegou no usar o celular, viu? E, Priscila, eu sou uma pessoa muito esquecida, sabe? Eu tenho muita dificuldade de memorizar as matérias, mesmo aquelas que eu já estudei. Ao passar de um tempo, eu sinto que eu já não sei nada. Existe alguma técnica específica de fixação de conteúdo? Olha, o estudante, ele pode constantemente revisitar aí as suas anotações. Ele pode ter escolhido o mapa mental, uma ficha de leitura, ter gravado, mas é importante ele sempre estar em contato, lendo, ouvindo, visualizando esse material. Por quê? Porque a memória faz parte do processo de aprendizagem, né? E a gente precisa aumentar a nossa velocidade de registro dessas informações. Eu vou explicar um pouquinho aí sobre essa memória nesse processo. A memória, ela dispõe de um processo de conservação dos conteúdos que nós estudamos, de informações por um longo tempo. Para que isso seja feito, nós precisamos de um meio que a gente chama de ativação de registro, que é o armazenamento no cérebro dessas informações. E quando nós revisitamos, rememoramos essas informações uma quantidade de vezes e conseguimos, por exemplo, Camila, associá-las a um sinal, a uma pista, isso faz com que o nosso tempo de acesso a essas informações diminua. Por isso que é importante sempre lembrar o material que nós fizemos de resumo para memorização, porque isso nos ajudará no momento da prova. Entendi. E Priscila, a gente tá numa ocasião especial, né? Convenhamos. Pandemia, todo mundo isolado em casa, fica muito difícil estudar e se concentrar. Nossa, fica mesmo, né? Porque mais pessoas em casa, muito barulho. O legal aí, ter um papo bastante com a família apoiar esse estudante, organizando um espaço para que ele tenha o seu local de estudo, demonstrando afeto, um apoio psicológico, colocar-se disponível para esse adolescente. E o adolescente também, ele deve buscar a sua autonomia nesse processo, cumprindo aí o que ele preparou, né, para a sua rotina de estudo e tendo em mente sempre o seu propósito. Verdade, Priscila. E antes da pandemia, nós tínhamos os professores pessoalmente para nos guiar no caminho, né? Eram como os treinadores da maratona.
Agora, nesse período, além da mudança de ambiente, temos também a dificuldade em sermos protagonistas do nosso estudo. Temos que ter essa autonomia e sabemos que nem todo mundo consegue tê-la, né? Como podemos fazer para adquirir as rédeas do nosso estudo? Nossa, Camila, que pergunta difícil. Mas vamos lá, vamos tentar. Precisamos entender que a autonomia é quando você consegue se governar. E isso leva tempo, né? Envolve autoconhecimento, autodisciplina. Mas vamos ampliar um pouquinho esse olhar para a autonomia, entendendo que ela não é algo imposta, que ela é algo que desenvolvemos. Como a gente está falando de estudante, para estudante, ele precisa envolver-se no seu processo. Eu vou dar um exemplo, trazendo assim autonomia para o contexto escolar para ficar mais fácil. Dentro de um contexto escolar, de uma escola que promove a autonomia, a gente pode entender que o educando, ele participará de todas as decisões da instituição. Sempre ali também sendo mediado e tutorado pelo educador, para que a promoção ela ocorra de forma consciente. Como a pandemia nos afastou desse processo, caberá ao estudante criar uma estratégia para garantir um mínimo de estudo, sabe? Ele poderá utilizar as estratégias que falamos anteriormente e também, se ele sentir que não está dando conta, pedir ajuda. Se ele tem um diálogo bom com a sua família, converse com a sua família, peça à sua família para auxiliá-lo nesse processo. Converse com a gente através do Instagram. E o estudante também ele pode fazer um quadro de recompensa. O cérebro ele adora recompensas após um longo esforço. E pode ser uma pequena bobeira. Por exemplo, depois de 2 horinhas de estudo, você vai poder ficar no celular conversando com seu amigo. Vale lembrar, sabe, Camila, que para a prática da autonomia, a disciplina ela faz parte dessa formação e é possível aí você criar estratégias para isso. Tenha paciência, tenha perseverança. Eu realizei um estudo há um tempo atrás e participou dele a Heloísa Helena Trajano, que é a dona das lojas Magazine Luiza. E ela falou uma frase que eu até publiquei nos meus stories, que eu acho que é uma dica valiosa para esse momento. Então, ela disse o seguinte, eu acho que essa frase não é dela, mas ela disse o seguinte, comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Incrível, Priscila. Vou até falar com uma amiga sobre isso, mas isso é conversa para um episódio bônus. Camila, muito obrigada pela nossa conversa e até o próximo podcast. Muito obrigada pela presença, Priscila. Até a próxima. E agradeço a você, ouvinte, por nos ouvir até aqui. Estão convidados a ouvir nosso próximo episódio aqui na mesma plataforma. Nos siga no nosso perfil do Instagram, @anem.enem, para saber novidades dos próximos episódios. Fique em casa e lembre-se, estamos juntos, o IFNMG, enfrentando a pandemia junto com você. Tchau e até a próxima.